Pronto, boa noite a todos, né? Retomando os assuntos que a gente viu antes da parada, né? Por causa da pandemia, a gente iniciou o ano lá estudando conjuntos e depois a gente começou a estudar funções, né? Quando a gente ia estudar funções do primeiro grau, deu a parada lá, a gente teve que interromper. Então, outro assunto para revisar agora é essa parte introdutória, é o estudo das funções, para a gente depois entrar em função do primeiro grau e depois fazer os outros assuntos, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender do que se trata as funções, né? Então, a gente começa com a noção intuitiva, né? Que é aquela noção básica para a gente entender. Então, ó, imagina o seguinte, ó. Imagina uma função, certo? Como uma máquina, certo? Uma máquina. E o que que uma máquina vai fazer, né? Uma máquina, ela trabalha de acordo com as instruções que são dadas a ela, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Essa máquina aqui vai fazer o seguinte. Vai entrar um número, certo? Vai entrar um número. E qual é a instrução que essa máquina vai fazer? O número que entrar, a máquina vai pegar esse número e vai triplicar, certo? Então, essa máquina ela triplica o valor de entrada. Então, entre um número, sai o triplo. Se entrar um número X, né? O triplo de um número é multiplicar por 3. Então, triplicar um número é multiplicar por 3. Então, essa máquina vai pegar um número e vai triplicar ele. Essa foi a instrução que foi dada, certo? Então, entre um número, sai um número. Então, a função ela vai fazer isso. Ela vai pegar um número e vai transformar em outro número. E vai transformar de acordo com a instrução que for dada pela função, certo? Pode mandar fazer várias coisas, mas é pegar um número e transformar em outro. A ideia inicial é essa. Então, vê, por exemplo, nesse nosso caso, né? Se entrar o 1, né? Como a instrução que deu para a máquina foi triplicar o número, entrar 1, sai o triplo, sai 3. Entra 2, sai o triplo, sai 6. Entra 5, sai o triplo, sai 15, né? Entra 100, sai o triplo, 300. E assim, para qualquer número que entrar, na saída vai sair o triplo. Beleza? Então, eu vou chamar isso aqui, né, uma noção básica de função, né? A função f. Nesse caso, a função da máquina, né? A função f faz o quê? Ela pega um número e triplica ele, certo? Então, eu vou fazer essa notação, ó. F de função, certo? F, aí entre parênteses o x, né? Esse x vai representar a minha entrada, certo? Vai representar a minha entrada. Então, o que é que essa função pega? Ela pega o valor de entrada e faz o que com esse valor de entrada? Ele triplica o valor dessa entrada. Então, por exemplo, se entrar 1, essa minha função vai pegar 1 e vai fazer o que com esse 1? Vai triplicar 1, ou seja, multiplicar por 3. Então, entrar 1, sai 3. Se entrar 2, então a função pega o 2, faz 3 vezes 2, 6. Certo? Então, essa ideia inicial é bem básica, né? É só de, como se fosse de uma máquina. Entra um valor e sai outro. Beleza? Para cada valor que entra, ó, ele dá um valor na saída, né? Todo número que tu coloca na entrada, ele dá uma saída, certo? É o que a gente vai ver lá na frente, né? Os números de entrada e aqui os números de saída, né? Por exemplo, aqui o 3, a gente vai chamar o 3 de imagem de 1, né? Porque a função pega o 1 e leva para o 3. A gente chama 3 da imagem do 1, pela essa função. O 6, a função pega o 2, né, e leva para o 6. Então, a gente vai dizer que o 6 é a imagem do 2, certo? Vamos lá. Então, aqui, outro exemplo, né? Outra função, né? Agora, o que é que essa função f faz? Essa função f, ela vai pegar um número, né? Um número que entrar. E o que é que ela vai fazer com esse número que entrar? Vai multiplicar por 2. Ou seja, calcular o dobro, né? Então, ela pega o número, multiplica por 2. Depois que ela multiplicar por 2, ela soma 5. Certo? Porque primeiro a gente faz a multiplicação, né? Para depois fazer a soma. Então, essa função, ela pega o número na entrada, multiplica esse número por 2 e o resultado ela soma 5. Foi a instrução que foi dada para essa função. Então, essa função faz isso. Pega um número, dobra, soma 5. Beleza? Então, se entrar um número x, o que é que a minha função f faz, né? A função f vai pegar o valor que entrar, vai dobrar e somar 5. Pronto. Aí, se, por exemplo, entrar o 0, o que é que ela faz com o 0? A função faz o que com o 0? Ela pega o 0, multiplica por 2 e soma 5. 2 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Então, sai 5. Então, essa função, quando entrar 0, sai 5. Quando entrar 1, o que é que a função faz? A função pega o 1, né, a entrada, multiplica por 2, né, dobra, e soma 5. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Beleza? Percebe que, ó, toda vez que tu colocar 0,
só vai sair 5. Toda vez que tu colocar 1, só vai sair 7, que é a ideia que a gente vai ver de função, né? Todo elemento que entrar, né, vai ter que ter uma saída. E essa saída é única, né? Para todo valor que entrar, só sai um número. Toda vez que tu colocar 0, sempre vai sair 5. Se a função receber 1, só vai sair 7. Beleza? Se entrar o 5, dobrar e somar 5. 2 vezes 5, 10, mais 5, 15. Se entrar o 20, dobra o 20, 2 vezes 20, 40, mais 5, 45, certo? Então vai fazer sempre a mesma coisa, que é o que essa função em particular faz, de dobrar e somar 5. Cada função vai ter a sua característica, beleza? Então a ideia é essa, inicial. Então, um exemplo, né, mais prático. Então, considera essa tabela abaixo que relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles. Então, aqui você tem, numa tabelinha, ó, eu tenho a quantidade de gasolina, certo? Em litros, eu tenho o preço a pagar, certo? Em reais. Então, percebe que para cada litro de gasolina, né, que eu colocar, eu vou dizer aqui, vou estabelecer que 1 litro de gasolina é 4,50, certo? Que eu acho que é o preço, pelo menos aqui em Recife, está nessa faixa. 4,50 custa 1 litro de gasolina. Então, percebe que para cada quantidade de gasolina que tu abastecer o carro, tu vai ter um preço a pagar correspondente, certo? Toda vez que tu botar 1 litro, tu vai pagar 4,50. Tu pode ir amanhã, se o litro ainda estiver custando 4,50, tu vai pagar 4,50 de novo por 1 litro, certo? Para cada valor de entrada, vai ter uma saída, certo? A gente vai dizer aqui, ó, que o preço que a gente paga, né, ele depende da quantidade de litros que a gente abastece. Então, a gente diz que o preço a pagar é uma função do número de litros, né? Depende do número de litros. Completando essa tabela aqui, né? Se para 1 litro ele paga 4,50, para 2 litros ele paga 9, para 3 litros 13,50, e assim você consegue preencher, né? Por exemplo, para 10 litros, pagaria 45, para 25 litros, pagaria 112,50, e agora, para um número qualquer de litros, para uma quantidade qualquer, vou chamar de N, para N litros, como é que eu vou calcular o preço a pagar? Vou pegar a quantidade de litros N que entrou e multiplicar por 4,50, certo? E eu consigo, assim, achar o preço a pagar para qualquer quantidade de litros. Então, a gente vai dizer o seguinte, o preço, né? O preço, vou chamar de P, né? Como é que eu calculo esse preço a pagar? Eu pego o preço por litro, né? O preço por litro, ou seja, 1 litro é 4,50, e multiplico pelo número de litros que eu vou abastecer, que é N, certo? Então, ó, eu tenho uma função preço, né? O preço é uma função de quem? Do número de litros. Quem é que tem que entrar nessa função para sair o preço? Tem que entrar N. E quem é N? O número de litros. Então, toda vez que entrar N, o número de litros vai sair o quê? Vai sair 4,50 vezes N, certo? A entrada é N e isso aqui é a saída, que é justamente o que a função vai fazer. O que é que essa função preço vai fazer? Vai pegar o número de litros e multiplicar por 4,50, beleza? Então, aqui, ó, escrevendo na notação de função, né? O P, né? Preço está em função de quem? Aí aqui ele está em função do número de litros, né? Aí eu coloco aqui, né? O preço está em função do número de litros. E como é que eu vou calcular esse preço? Pegando 4,50 e multiplicando por N. Aí eu escrevi aqui, né? Essas informações da tabela na forma de uma função. Função preço, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo já é envolvendo geometria, né? Para calcular área e perímetro. Então, vou fazer o seguinte, vou copiar essa tabela aqui. Aqui, ó, tem uma tabelinha, né? Eu te dou, né, a medida do lado, né? Certo? E aqui eu peço para calcular a área e o perímetro. Agora é a medida e o lado, né, de uma região quadrada, certo? De uma região quadrada. Então, considera um quadrado, né? Considerar um quadrado. Deixa eu botar aqui minha ferramentazinha de quadrado. Então, se eu fizer aqui um quadradozinho, ó. Pronto, fiz um quadrado. Aí, ó, vou considerar esse quadrado de lado, deixa eu ver. Primeiro de lado 1, né? Então, um quadrado aqui. Um quadrado de lado 1. O quê? O lado está em metros, né? Então, 1 metro. Então, um quadrado de lado 1 metro. Então, como é que eu calculo, né? Lembrar como é que eu calculo o perímetro de um quadrado. Eu calculo um perímetro de um quadrado somando todos os lados do quadrado, né?
Eu calculo o perímetro de qualquer figura somando todos os lados dessa figura. Então, como quadrado tem 4 lados iguais, né? Nesse meu caso aqui, o perímetro vai ser 4, né? Certo? Se, ao invés de eu ter, né, o quadrado de 1 metro, fosse um quadrado de 2 metros, se fosse 2 metros, aí qual seria o perímetro? Seria 2 4 vezes, né? Seria 8. E assim sucessivamente. Porque se o lado do quadrado fosse 5, aí ia ter 5 4 vezes, né? Eu ia ter 20. Se o lado do quadrado fosse 10, qual seria o perímetro? 10 mais 10 mais 10 ia ser 40. Então, percebe que eu estou calculando, né, o perímetro do quadrado. Como é que eu calculo o perímetro do quadrado? Eu pego o lado dele, né, e multiplico por 4, né? Porque vai ser esse lado 4 vezes. Certo? Então, se eu te der qualquer lado do quadrado, para achar o perímetro, é só fazer 4 vezes esse lado. Então, por exemplo, se o lado mede x metros, o meu perímetro vai ser 4 vezes x. Certo? E para calcular a área do quadrado, como é que eu calculo a área do quadrado? Eu tenho que lembrar, né, que para calcular a área do quadrado, eu tenho que multiplicar o lado vezes o lado, né? Então, a área do quadrado, se o quadrado tiver lado 1, aí eu faço, o lado é 1, então 1 vezes 1, dá 1. Se o lado do quadrado for 2, 2 vezes 2, 4. Se o lado do quadrado for 5, 5 vezes 5, 25. Se o lado do quadrado for 10, 10 vezes 10, 100. Se o lado do quadrado for x, x vezes x, x ao quadrado. Certo? Então, percebe o seguinte, é que eu consigo calcular a área, né, tanto a área como o perímetro de um quadrado, se eu souber quanto é que mede o lado desse quadrado. Então, eu digo que área e perímetro, né, para calcular área e perímetro, eu preciso do lado do quadrado. Né? Então, eu digo que área e perímetro são funções do lado. Beleza? Então, quando eu voltar para cá, ó, eu tenho isso aqui. Essa tabela que eu tinha preenchido, né? Então, ó, novamente, eu te informei o lado do quadrado, né? E eu consegui calcular a área e consegui calcular o perímetro. Certo? Ali, lá eu tinha botado o x. Aqui eu botado... Oi. Oi. Eu não entendi esse ponto L. É, porque aqui era x, não é? Não tinha x lá, não era? Sim. Aí eu só troquei a letra. Eu só fiz trocar a letra. É isso que eu não entendi. De onde tirou esse 4? Esse daqui? Esse daqui? Mesmo. Não é esse aqui? Isso. Pronto, então. Como é que você calcula o perímetro de um quadrado? Não é somando os 4 lados? Certo? Se o lado for 1, você vai fazer 4 vezes 1. Se o lado for 2, você vai fazer 2 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Se o lado for 5, você vai fazer 5 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Se o lado for 10, você vai fazer 10 mais 10 mais 10. 4 vezes 10, 40. Aí se o lado for L, deixa eu voltar para lá. Se o lado for L aqui, ó. Se eu fizer um quadrado de lado L. L ou X, qualquer coisa, eu vou chamar de L. Se eu fizer um quadrado de lado L. Então, se é um quadrado, significa que todos os lados medem L, né? Qual é o perímetro desse quadrado? Não é o somar todos os lados? Então, é L mais L mais L mais L. Eu tenho 4L, certo? Voltando aqui, ó. Ah, eu entendi agora. Beleza? Pronto. Aí, beleza. O que eu quero passar, a ideia que eu quero passar aqui, né, é que tanto a área, certo, como o perímetro de um quadrado, né, eles dependem de quem? Depende do lado desse quadrado, certo? Depende do lado desse quadrado. Se eu te der o lado de tamanho L, ou seja, L pode ser qualquer número. Para eu calcular a área, é eu pegar esse número e elevar ao quadrado. Se eu quiser calcular o perímetro, eu também dependo de L, né, que é o tamanho do lado do quadrado. Então, eu pegar esse lado do quadrado e multiplicar por 4, né, ou seja, somar 4 vezes. Então, tanto a área como o perímetro, eles dependem, né, do valor do lado. Então, eu digo que
a área de um quadrado, né? Assim como o seu perímetro, eles estão em função do seu lado. Porque para calcular a área, eu preciso do lado do quadrado. Para calcular o perímetro, eu preciso do lado do quadrado. Então, área e perímetro estão em função do lado. E aquilo que eu também tinha dito antes, né? Note que para cada lado, né, que eu te der, eu vou ter uma área e um perímetro correspondente. Então, se o quadrado tiver lado 1, ele vai ter área 1 e perímetro 4. Ou seja, todos os quadrados de lado 1 têm área 1 e perímetro 4. Todos os quadrados de lado 5 têm área 25 e perímetro 20. Todos os quadrados de área 10 têm área 10 e perímetro 40. Se eu te dou o tamanho de um lado, eu consigo achar uma área única e um perímetro único, certo? Que é a ideia que a gente vai precisar da função. Para cada valor do lado aqui, né, eu vou ter uma única área e um único perímetro. Beleza? Continuando aqui, ó. Mais um exemplo. Vou pegar esse exemplo e copiar lá também. Esse exemplo aqui agora, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Para um determinado fabricante, certo? Para um determinado fabricante, o custo total de um lote de parafusos é formado por uma taxa fixa de R$40, certo? Uma taxa fixa de R$40, mais o custo de produção de 30 centavos por parafuso, certo? Então, o cara que fabrica parafuso, né, ele, nesse caso, né, ele sabe que ele vai gastar, né? Ele vai ter uma taxa fixa de R$40, mais 30 centavos por parafuso que ele produzir, beleza? Então, ó, qual é o custo do fabricante para produzir um lote de 50 parafusos? Então, a ideia inicial, né? Se ele quer produzir 50 parafusos. Ó, se ele quer produzir 50 parafusos, quanto é que custa um parafuso? Um parafuso não é 30 centavos? Então, se um parafuso é 30 centavos, e eu quero calcular para 50 parafusos, eu vou pegar 30 centavos, né? 0,30, e multiplicar por 50, certo? Aí eu vou achar o valor dos 50 parafusos, para fazer 50 parafusos. Só que eu não posso esquecer que esse fabricante ele tem uma taxa fixa de 40, né? Então vai ser 50 parafusos, cada parafuso saindo por 30 centavos, mais os 40 que é a taxa fixa. Beleza? Aí fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar, né, o custo, né, para produzir 50 parafusos. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, 0,30 vezes 50, né? Posso armar aqui 0,30 multiplicado por 50, certo? Quando eu fizer essa conta aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 0, 0, né? Tudo 0. Agora, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, né? 5 sobe 1, 5 vezes 0, 0, com 1 que subiu, 6. Quando eu somar aqui tudo, né? Dá 6500. Só que eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com número decimal, né? Se eu estou trabalhando com número decimal, eu tenho quantas casas decimais aqui? Eu tenho 1, 2. Então, aqui eu tenho que botar 1, 2 também. Resumindo, né? Isso dá 0,30, né? 30 centavos. 50 vezes dá 65 reais, certo? 65 mais os 40 que era fixo. Então, 65 mais 40 dá 105. Então, para produzir 50 parafusos, ele gasta 105 reais. Na segunda pergunta, ele pede para você escrever uma sentença que dá o custo de produção de um lote em função do número de parafusos. E aí é que a gente vai trabalhar, vai focar nessas sentenças assim. Ó. Porque eu posso escrever o seguinte, ó. Eu quero escrever uma sentença como se fosse uma função que relaciona o custo com a quantidade de parafusos. Então, eu vou chamar assim, eu vou chamar C de custo, certo? Eu sei que esse custo depende de quê? Depende da quantidade de parafusos. Quanto mais parafuso, maior vai ser o custo. Então, esse custo, ó, depende do número de parafusos. E como é que eu calculo esse custo? Eu pego 30 centavos e multiplico pelo número de parafusos, né? Não foi o que eu fiz aqui com 50? Quando era 50 parafusos, eu peguei 30 centavos e multipliquei por 50. Como eu quero uma sentença geral, né? Então, se eu pegar N sendo qualquer quantidade de parafusos, então eu vou pegar essa qualquer quantidade de parafusos e multiplicar por 30 centavos. Fora isso, eu tenho que somar os 40 reais da taxa fixa. E o que foi que eu escrevi aqui? Eu escrevi justamente uma função matemática
que relaciona, não é, o custo de produção de parafusos com a quantidade de parafusos fabricados, certo? Então, para qualquer quantidade de parafusos agora, eu sei calcular o custo. Por exemplo, qual é o custo para produzir 1000 parafusos? Então, eu quero saber o custo para produzir, eu quero que esse N aqui seja 1000. Então, eu quero o custo para produzir 1000 parafusos. Qual o cálculo que eu vou fazer? Vou pegar 30 centavos, né? 0,30, multiplicar por 1000, né? Quanto é que é 30 centavos 1000 vezes? E a esse valor eu vou somar 40. Quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, qual vai ser o custo para 1000 parafusos? 0,30 vezes 1000, ou 30 centavos 1000 vezes. Quando você fizer a conta, isso vai dar 300. 300 mais os 40 reais, que é fixo, né? Eu vou obter 340. Então, nesse caso, para eu produzir um lote de 1000 parafusos, eu vou gastar 340. Toda vez que eu fabricar 1000, eu vou gastar 340. Toda vez que eu fabricar 50, eu vou gastar 105. Para todo o valor de entrada, só tem uma única saída, certo? Então, eu fabriquei 50 para a loja A. Saiu por 105. Quando vier a loja B, eu vou fabricar 50, vai sair por 105 de novo, certo? A não ser que eu mude o valor do preço do parafuso, né? Ou mude a minha taxa fixa. Mas mantendo a taxa fixa e mantendo o valor do parafuso, todo o valor que entrar sempre vai sair o mesmo, né? Se entrar 50, vai sair 105. Se entrar 1000, vai sair 340. Beleza? Sempre isso. Voltando aqui para nosso aqui, vamos agora fazer uma definição mais formal do que é função, né? Definição formal, a gente ficou mais nessa ideia intuitiva, né? Mas qual vai ser a definição formal, né? A definição formal é a notação. Que aí entra aquilo que a gente chama de conjuntos, né? Vê, dado dois conjuntos não vazios A e B, certo? Considera dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Certo? Vou até pular aqui para adiantar. Considera dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Uma função de A em B, ou seja, uma função de A e B, é uma regra que vai relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. E eu tenho uma função, é uma regra que vai relacionar os elementos de A com os elementos de B. Só que não pode relacionar os elementos de A com os elementos de B de qualquer modo, né? Para ser função, ele tem que pegar todo elemento de A, certo? E associar a um único elemento de B. Então, eu vou ter aqui um elemento de A, então essa função vai fazer com que o elemento de A seja relacionado com um elemento de B, certo? Ele não pode ser relacionado com dois elementos de B e ele não pode ficar sem correspondente no lado de cá. Ele tem que sempre estar ligado com alguém no conjunto daqui. Então, beleza? Então, a função vai ser isso, né? Uma regra, certo? Que vai relacionar dois conjuntos, associando todo elemento do primeiro conjunto, né? Que a gente fala do conjunto de partida, conjunto A, associando a ele a um elemento do conjunto de chegada, certo? Que a gente aqui enuncia com conjunto B. Isso aqui é só letra A, B, podia ser qualquer letra, pode ser qualquer conjunto aqui. Eu chamei de conjunto A e conjunto B, certo? Então, para você ver se uma relação entre dois conjuntos é uma função, você tem que ver se todo elemento do conjunto A, ele possui correspondente no conjunto B, e se esse correspondente ele é único, certo? Não pode ter mais de um. A notação de função é essa, né? Como eu quero relacionar o conjunto A e B através de uma função f, eu escrevo f de A em B, certo? F é uma função de A em B. A notação é essa aqui, certo? A notação que eu escrevo é essa. Agora vai ficar mais claro, ó, com exemplos, né? Então, o que é que essa função f faz, né? Ela transforma um x daqui em um y de B. Ou seja, ela pega um número do conjunto A e transforma em outro número do conjunto B. Foi tudo que a gente estava fazendo antes, né? Pegava um número, né, lá na entrada e transformava em outro número que era a saída. Os números que a gente pegava lá na entrada, a gente vai chamar, né, de domínio, né? A gente vai ver também. E os números que saía, a gente chama de imagem. Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, né? Lembrando novamente da definição de função, né? Função de A e B, todo elemento de A possui correspondente B e este correspondente é único. Então, por exemplo, se eu... O que aconteceu aqui? Pera. Ó, deu bug, viu? Eu vou tirar... Não tá aparecendo o desenho, que onda. Mas vou fazer por aqui. Porque quando eu botei na tela cheia, ó, pulou. Eu testei, não sei o que aconteceu. O outro apareceu normal.
Aqui não está aparecendo os conjuntos, não. Vou fazer com a tela aberta mesmo. Então, aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, percebe, né? Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Ó, todo elemento aqui do conjunto A, tá vendo? Todo ele. Ele tem um correspondente no conjunto B, não tem, ó. O menos 2 tem correspondente, o menos 1 tem correspondente, o 1 tem correspondente, embora seja o mesmo, não tem problema, certo? O que importa é tu olhar para cá. Ele tem um correspondente? Tem. Certo? Se ele tem correspondente, é o que vale. Tem alguém aqui sem correspondente? Não. E tem alguém aqui com 2 correspondentes em B? Também não. Todo elemento de A, ó, possui um correspondente em B, possui. E este correspondente é único, certo? Cada elemento só tem um correspondente. Então, isso aqui é uma função. Nesse outro exemplo aqui, novamente, ó, todo elemento aqui de A, todo elemento de A, o 2 tem correspondente, que é o 0, o 3 tem correspondente, que é 1, o 4 tem correspondente, que é o 2, o 5 tem correspondente, que é o 3. Então, todo elemento de A tem correspondente, e esse correspondente, ele é único. Para você olhar se é função ou não, basta olhar para o primeiro conjunto, que é o conjunto de partida, nesse caso, o conjunto A. Todo elemento de A tem que ter correspondente, e esse correspondente é único. Resumindo, né? Todo elemento aqui do conjunto A tem que ter, né, uma ligação. Tem que ter uma ligação, e só uma, certo? Não pode ter nenhuma e nem pode ter mais de uma. Tem que ter uma única ligação, beleza? Agora, quando eu vou fazer aqui, ó, os outros exemplos aqui, ó, mais uma vez, né? Esse primeiro caso aqui, ó, esse primeiro caso aqui, percebe que nesse primeiro caso, tu tem um elemento aqui, ó, nesse caso 1, o 1, ele tá com 2 correspondentes em B. E não pode, né? Porque para ser função, tem que ter correspondente. Ele tem correspondente aqui, ó. Mas este correspondente não é único, ele tá com 2 correspondentes. Se ele tá com 2 correspondentes, né, mais de um, né? Não é função. E esse caso aqui, por que esse caso aqui não é função? Porque percebe que, ó, todo elemento de A possui correspondente, e a gente encontrou um elemento aqui de A, ó, nesse caso 0, que não possui correspondente em B. Como não possui correspondente, também não é função, beleza? Então, se eu quiser 2 conjuntos, né, para identificar se a função dada, né, a relação entre esses 2 conjuntos é uma função, basta verificar se satisfaz essa definição aqui, beleza? Então, essa parte é bem fácil, porque só de olhar, né, só de olhar você consegue identificar se uma relação entre 2 conjuntos é função ou não. Então, oi. Eu sempre me perguntava por que não era função, né? Depois eu vim entender que o número do domínio, né? Sim. Nunca dá, aplicando a função, nunca dá 2 valores, né? Isso, exatamente. Imagem. Isso. Foi aquilo que eu falei lá, quando eu trabalhei lá com a noção mais informal lá, por exemplo, aqui da gasolina, né? A gasolina é a tua entrada, né? E aqui o preço é a saída. Entra uma quantidade de gasolina e a saída é o preço a pagar. Para cada número que entra aqui, para cada quantidade de gasolina, só sai um número. Se tu abastecer 2 litros de gasolina, tu vai pagar R$9. Se eu for abastecer 2, eu vou pagar 9 também. Não tem como eu abastecer 2 e pagar 9 e tu com 2 pagar outro valor. Certo? Para cada valor de entrada, só tem uma saída. Beleza? Que é essa ideia aí que a gente pega da função. A mesma coisa aqui, quando eu peguei uma função qualquer, que pode representar uma situação diversa. Todo valor que entrou aqui, ó, entrou 0, saiu 5. Entrou 1, saiu 7. Entrou 2, saiu 9. Então, todo valor que entra só tem um correspondente. E tem correspondente para ser função, ó. Porque se entrar 0, vai sair alguma coisa. Né? Vai sair alguma coisa. Então, o 0 ele se liga por 5. E só com 5. Assim como o 20, ele se liga com 45. E só com 45. Se eu representasse essa tabela, né, em forma de conjunto, né, eu podia escrever aqui um conjunto A, né, de entrada e um conjunto B de saída, e ficaria lá naquela notação de conjunto. Mas a ideia é a mesma aqui, só está escrito de maneira diferente. Certo? Então, voltando aqui agora, onde é que eu estava? Eu estava aqui. Então, ó, pronto. Domínio contra domínio imagem, né? Aí essa parte também é bem de boa. Por quê? Domínio da função, né? Resumindo o domínio da função, ele é o próprio conjunto de partida, certo? Porque o domínio da função é o conjunto de todos os elementos do primeiro conjunto, né? Que tem correspondente no conjunto de chegada. Mas essa é a definição de função, né? Todo elemento de A tem que ter correspondente em B. Então, o domínio de uma função é o próprio conjunto A.
Então, o domínio da função é o próprio conjunto de partida. Então, você vai pegar dois conjuntos. O conjunto de partida é o domínio, certo? O conjunto de partida é o domínio, o conjunto de chegada, o B, é o contradomínio. Beleza? Domínio contra domínio. O de partida é o domínio, o de chegada é o contradomínio. Ele tem esses nomes. Já a imagem, ela pode ser o contradomínio, pode, mas nem sempre é. A imagem de uma função, ela é, e a gente vai anotar por IM, né? IM de imagem e F. Imagem da função F, como todos os elementos de B que tem correspondente no conjunto A de partida, né? Lembra que no conjunto A todo mundo tem que ter ligação com o conjunto B, mas o conjunto B nem todo mundo tem que ter ligação com o conjunto A. Os elementos de B que tiver ligação com o conjunto A, a gente chama de imagem. Todo o conjunto B a gente chama de contradomínio. Vê esse exemplo aqui, se não fica claro. Peguei aqui uma função qualquer que vai relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, certo? Uma função que vai relacionar esses dois conjuntos. Então, eu escolhi, eu pedi para que a função fizesse isso. Ó. A função pegue o 12 e leve para o 4, a função pegue o 4 e leve para o 8, ou seja, eu escolhi uma função de modo que o número aqui, ó, ele está dobrando, né? Ele vai para o seu dobro. Então, o 2 vai para o 4 vai para o 8, o 6 vai para o 12, o 8 vai para o 16, o 10 vai para o 20. Então, a função eu pedi para fazer isso, para dobrar o número de entrada, né? Aí ele dobrou, ele viu que tinha os dobros, né, respectivo em B, então formou uma função, né? Todo elemento de partida tem um correspondente aqui, ó, na chegada. Só que percebe que existem elementos no conjunto de chegada, no conjunto B, que não tem correspondente com o conjunto A. Então, vê, esse conjunto aqui, que recebeu os elementos de A, eu chamo de imagem. O 4 foi a imagem de 2, o 8 foi a imagem de 4, o 12 foi a imagem de 6, o 16 foi a imagem de 8, por essa função F, né? O 20 foi a imagem de 10, mas já o 13 e o 1 não tiveram imagem no conjunto A, né? Então, eles não fazem parte da imagem da função, certo? Então, a imagem de função é só os elementos do conjunto de chegada que se conectam, né, com o conjunto A. O domínio de função da função é todo o conjunto A e o contradomínio da função é todo o conjunto B, certo? Então, a imagem da função é só aqueles que têm correspondente com o conjunto A. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, o que foi que a função fez com 12? Porque essa minha função F aqui, ela fez com 2. Ela pegou o 12 e transformou em quê? Em 4. Então, eu digo que 4 é a imagem de 2. E assim, analogamente para todos os outros, né? O que é que a função faz com 4? Ela pega o 4 e leva para o 8. Então, eu digo que 8 é a imagem de 4. Beleza? Um último exemplo aqui, ó. Se eu considerar uma função, ó, de n em n. De n em n. O que é esse n aqui? Esse n é um conjunto. Só que, ó, esse é um conjunto que associa cada número natural. Então, esse n aqui é o conjunto dos números naturais. Então, eu vou ter uma função que pega o conjunto dos números naturais e associa com o conjunto dos números naturais, certo? Do seguinte modo, ó. Lembra que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito, né? Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 infinitamente aqui. E aqui também, como também é o conjunto dos números naturais, ele também é infinito, né? 1, 2, 3, posso ter infinitos números aqui. O que é que eu quero que essa função faça? Eu quero que ele pegue um número natural, certo? Pegue um número natural aqui e associe ao seu triplo, certo? Associe o seu triplo. Ou seja, eu vou pegar um número aqui e vou levar ele para o seu triplo, que também é natural, né? Quando eu fizer isso, né, quando a função pegar, o que foi dito para a função fazer? A função pegue o número natural e leve para o seu triplo. Então, ó, ela vai pegar 1 e vai levar para o 3. Ela vai pegar o 2 e vai levar para o 6. Né? Vai pegar o 3 e vai levar para o 9. Percebe que tem números naturais aqui, ó, que não são triplos de nenhum número natural. Por exemplo, o triplo não é triplo de ninguém. O 5 não é triplo de ninguém. De nenhum número natural, né? O 10 não é triplo de nenhum número natural. Então, ó, quando eu vou analisar, quem é o meu domínio? Ó, de novo, o domínio da minha função é o conjunto de partida, que é o conjunto dos números naturais, né? Todo o conjunto dos números naturais. O contradomínio é o conjunto de chegada, que também é todo o conjunto dos números naturais. Já a imagem da minha função são só o quê? Os elementos naturais que são triplos de algum número natural, que é justamente os triplos, né? 3, 6, 9, 12, os múltiplos de 3.
certo? E isso aqui é um conjunto infinito, ele continua infinitamente, beleza? Mas só para você ter essa noção aqui, ó, nem todo elemento do contradomínio ele é imagem. Nesse nosso caso, a imagem é só os múltiplos de 3. Beleza? Pronto. Pronto, pessoal. E agora a gente vai fazer mais um exercício aqui para a gente encerrar a aula, tá bom? Então, vê só. O que é que eu dou aqui nesse exercício, né? Nessa pergunta? Ele dá aqui um diagrama de flechas, certo? E diz que esse diagrama, né, está relacionando esses dois conjuntos, os conjuntos A e B, e diz que isso é uma função, certo? Uma função de A e B. Sabendo isso, ele pede só para você determinar, ó, qual é o domínio da função. Então, bem tranquilo, né? Lembra, o domínio da função é o conjunto de partida, né? O conjunto de partida. Então, o domínio da função é o próprio conjunto A. Certo? O próprio conjunto A. Qual vai ser o contradomínio da função? O contradomínio da função é o conjunto de chegada, que é o conjunto P. Beleza? Agora sim, eu posso até, se eu quiser, escrever, né? Quem é o conjunto A? O conjunto A é os elementos, né? Composto pelos elementos 2, 3 e 5, certo? Mas isso aqui coloca desnecessário, porque já está dizendo aqui quem é o A, né? Assim como se eu quiser escrever o conjunto B, na notação de conjuntos, né? Por citação, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Mas o conjunto B já está representado aqui, né? Na forma de diagrama, beleza? Agora sim, ó, qual é a imagem da função? Qual é a imagem da função? Aí a gente lembra, né, acabou de falar, que a imagem da função, né, são todos os elementos do contradomínio que tem o correspondente no domínio, né, certo? Então percebe aí, por exemplo, que o 0 ele não é imagem de nenhum elemento do domínio. O 2 também não é imagem de nenhum elemento do domínio. Já o 4 ele é imagem de 2. O 6 ele é imagem do 3. O 10 ele é imagem do 5. Certo? Então, resumindo, a imagem da função são os elementos do meu contradomínio, certo? Do meu conjunto de chegada, que tem o correspondente, né, que recebem as setinhas do conjunto A. Então, nesse caso, só o 4, o 6 e o 10. Beleza? Agora, f de 3, o que significa f de 3? Ou seja, qual é a função no valor 3? Ou seja, a função aqui, f, ela pega o 3 e transforma o 3 em quem? Transforma o 3 em 6. F de 5, ou seja, a função f, ela pega o 5 e transforma o 5 em quê? Transforma o 5 em 10. Bem tranquilo, né? E agora x tal que a função transforma esse x em 4. Então, eu estou perguntando qual foi o número, certo? Qual foi o número x que a função pegou esse x e transformou em 4. Ou seja, quem do meu domínio foi transformado em 4? Ó, quem foi que foi transformado em 4? Quem foi transformado em 4 foi o 2. Aqui eu estou fazendo a pergunta inversa, certo? Então, nos outros eu perguntei a função. A função transforma o 3 em quem? Transforma o 3 em 6. A função transforma o 5 em quem? Transforma o 5 em 10. Aqui eu perguntei, quem foi transformado em 4? A função transformou quem em 4? Certo? A função transformou o 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, um bom estudo aí com essa aula, né? E a gente vai fazer mais um videozinho com resolução de outros exercícios para ajudar vocês a fazerem o teste e as atividades. Valeu, pessoal. Abraço a todos.